Aliviar dores, salvar vidas. Essa é a função dos remédios. E para que eles cheguem ao maior número possível de pessoas com qualidade, é preciso investir em pesquisa e formação de mão de obra. O Brasil já é o 8º maior produtor de fármacos e medicamentos do mundo. Um mercado que movimenta anualmente 28 bilhões de reais e só tende a aumentar. Mas como será que as universidades e institutos de pesquisa brasileiros estão se preparando para acompanhar esse crescimento? É o que nós vamos descobrir agora no Globo Universidade. Apesar de crescente, a produção de medicamentos no Brasil é deficiente numa etapa fundamental. No remédio que a gente compra na farmácia, o que vale para o tratamento é o princípio ativo, uma substância que fica aqui dentro e que é conhecida como fármaco. Mas as fórmulas desses fármacos, em geral, são importadas porque não são desenvolvidas no país. Até agora. Afinal, pesquisadores brasileiros estão determinados a reverter esse quadro. Olha só. E aqui vocês querem criar medicamentos que falem português. Com sotaque carioca, se possível, e um pouco de sotaque nordestino, mineiro, gaúcho. Eu sempre gostei de química, sempre gostei de saber o porquê as coisas funcionavam daquela maneira. O seu trabalho é justamente o que vocês chamam aqui de inovação radical, né? Que é o esporte radical das ciências. Exatamente. Que envolve riscos. Exatamente. O remédio só chega ao seu destino, o paciente, depois de passar pelas mãos de muitos profissionais, responsáveis por conceber, formular e produzir um novo medicamento. Um processo que pode levar décadas e que o Brasil não domina completamente. As indústrias farmacêuticas nacionais embalam e distribuem o que vem muitas vezes da China, da Índia e da Coreia. Somos capazes também de copiar fórmulas já consagradas, fazendo os medicamentos genéricos e similares. Inventar, quando o assunto é remédio, ainda não é o nosso forte. Mas é o nosso desafio, que envolve esforços conjuntos de áreas diferentes e complementares no país inteiro. E é na Universidade Federal do Rio de Janeiro, mais especificamente no prédio do Centro de Ciências da Saúde, que fica o lugar onde os pesquisadores abraçaram esse desafio. É o Laboratório de Avaliação e Síntese de Substâncias Bioativas, o LASBio. A UFRJ é referência quando o assunto envolve medicamento e pesquisa. Tanto que funciona aqui a sede do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Fármacos e Medicamentos, o INCT-Inofar. O Instituto é uma rede formada por quase uma centena de pesquisadores distribuídos por 34 grupos de pesquisa no Brasil inteiro com um objetivo central: inovar para curar doenças. Professor Eliezer é o coordenador dessa iniciativa. E quando vocês falam em inovação, dividem em 2 grandes grupos, que são quais? Uma inovação que é, de fato, inovadora, que nós podemos chamar de inovação radical. Que é fazer o quê? É criar novos remédios? Exatamente isso. Que é inventar moléculas que possam ser efetivamente fármacos de uso seguro para doenças que ainda não tenham cura, nem tratamento, ou que possam ser mais eficazes em doenças que já conhecem um tipo de medicamento para tratamento. Essa é uma inovação. A outra qual? A outra é uma inovação que é relativa, ela não é totalmente inovadora, é um novo processo, uma nova forma de fazer outra vez aquilo, e nós chamamos de uma inovação incremental. Que são genéricos. Exatamente. E vocês já atingiram essas inovações aqui, professor? Já, tivemos a sorte de ter uma substância original, inédita, nova, que é capaz de aumentar a contratibilidade do músculo cardíaco, ou seja, aumenta o tônus do coração, recupera a sua forma de contração. Ao mesmo tempo, essa substância ela é capaz também de fazer um relaxamento dos vasos, onde circula o sangue das veias, e com isso tem um efeito antipressão arterial, antihipertensivo.
E isso é uma molécula completamente inovadora, porque não existe nenhum medicamento que faça isso numa molécula só. O que falta é justamente criar o princípio ativo, Isso, que é o fármaco, que é justamente o que 100%. vocês fazem aqui. 100%. Eu costumo dizer que nós utilizamos para tratar a saúde da nossa população medicamentos que falam todos os idiomas, menos o português. E aqui vocês querem criar medicamentos que falem português. Com sotaque carioca, se possível, e um pouco de sotaque nordestino, mineiro, gaúcho, etc. A Roberta Teix tem 25 anos. Faz mestrado em farmacologia e química medicinal. Ela simula no computador como os candidatos a fármacos reagem no nosso organismo. E aqui no computador, como é que você faz isso? Como é que você acha o remédio certo ou promissor para uma determinada doença? Bem, aqui nós estudamos moléculas, né? E em um primeiro momento a gente tenta entender algumas informações que a proteína pode nos dar. A partir do conhecimento da proteína e dessas informações, a gente pode entender como a molécula, que seria uma substância muito pequena, muito menor do que a proteína, estaria interagindo com ela. E a partir daí nós conseguimos entender e planejar novas substâncias. Mas você poderia fazer isso numa bancada também. Sim. Qual é a vantagem de fazer como você faz aqui? Bem, aqui é que nós podemos utilizar um banco de moléculas muito maior para tentar fazer uma triagem, ou seja, filtrar, escolher quais seriam as moléculas mais promissoras e a partir daí fazer os testes in vitro, testes in vivo, por exemplo. Então, uma vantagem da modelagem molecular é que você estaria poupando os testes em animais. Ao invés de você testar 300 moléculas, você estaria testando menos moléculas, mas que teriam um potencial mais promissor de serem ativas naquele alvo. Como é que veio o seu interesse por participar de um projeto com fármacos? Eu sempre gostei de química e eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, sempre gostei de saber o porquê as coisas funcionavam daquela maneira. Então, eu aprendia sobre a atuação dos medicamentos, mas eu não entendia o porquê eles atuavam, quais eram os mecanismos. Então, aqui nesse laboratório, eu tenho a chance de entender e, a partir daí, tentar imaginar e criar outras moléculas. O aluno que quiser trabalhar na área de desenvolvimento de fármacos, ele deve procurar a graduação na área de farmácia principalmente. Uma outra área que ele pode procurar é a área da química orgânica e também na área de produtos naturais. Existem ainda áreas que trabalham com a parte da ciência biológica, que é o curso de biomedicina. Então, essas são as principais áreas e, numa etapa da sua graduação, ele deve procurar ou um laboratório de química medicinal ou então um laboratório de farmacologia.